Olá, hoje eu estou aqui com a minha grande amiga, a doutora Catiane Lustosa. A Cati é lá do Ceará, de Fortaleza, do Instituto Salvata. Ela é uma cirurgiã ginecológica, especialista em endometriose. E é um grandíssimo prazer ter você aqui comigo. Muito, muito obrigado, Cati, por ter aceito esse meu convite para te fazer esse bate-papo aqui gostoso. Eu que agradeço, Patrick. Você é um grande amigo, um amigo querido, que a gente se encontra sempre em vários locais, né, de ensino, de pesquisa, de trabalho, mas também de diversão. Então, eu quero agradecer por mais um bate-papo com você e por você ser uma pessoa muito influente na minha vida profissional. Isso, para mim, não tem preço. Então, muito, muito obrigada. Nada melhor do que a gente estar com amigos, não é verdade? Exatamente. Eu acho que tudo flui mais gostoso desse jeito. Com Cati, certeza. e hoje a ideia aqui é a gente ter um bate-papo sobre uma doença enigmática. Enigmática para os pacientes, enigmática para a equipe médica, porque a gente tem muita coisa ainda para aprender. Eu lembro da minha formação de endometriose, o professor Maurício Abrão sempre falava, né? A adenomiose é aquela doença que a gente ainda precisa estudar muita coisa, que a gente tem muito para aprender ainda, e isso é verdade. A gente, Verdade. a gente tem muito, muito ainda o que descobrir. Então, eu queria que você começasse a falar um pouquinho, Kátia, o que é a famosa adenomiose. Pronto. Então, a adenomiose, como você falou, uma doença enigmática, porque ela é de difícil diagnóstico. O que acontece? A adenomiose é o endométrio, que é uma camada de dentro do útero, que é responsável pela menstruação, ou seja, todo mês a mulher, quando não engravida, ela descama esse endométrio, ela sai esse endométrio, que é o local que o bebezinho fica, e renova esse endométrio. Então, esse endométrio, ele vai ficar localizado, né, de maneira estranha, diferente, dentro do miométrio, que é a camada muscular do útero. Então, é o músculo que recobre o útero inteiro, é o que a gente chama de miométrio. Então, quando esse endométrio está no local errado, ou seja, dentro do miométrio, a gente chama de adenomiose. Eu Explica. gosto muito de fazer aquela associação, né, do bercinho e do colchão, né? Acho que é Exato. um jeito fácil para as pacientes entenderem. Então, a gente pensa que o útero ele é uma perazinha, assim, né, e que dentro do útero é o local onde fica o bebê, né? E todo bebê precisa de um colchãozinho para dormir. Então, o endométrio é o colchãozinho do bebê, né? A partir do momento que o paciente não precisa engravidar, não tem necessidade daquele colchãozinho, então aquele colchão de escama e a mulher menstrua naquele mês. Então, como a Kate muito bem falou, muito bem explanou, o endométrio ele pode infiltrar o miométrio, que é a parede uterina em si, que é muscular. E aí sim a gente teria a adenomiose. Exatamente. Kate, e assim, uma coisa que é uma das grandes dúvidas, né, da ginecologia, por que acontece a bendita adenomiose? O que a gente sabe hoje em dia, né, é que existem várias explicações, mas nenhuma fecha a exata explicação de como vai acontecer a adenomiose. O que é importante a gente saber? No passado, quando a gente estudou, né, na ginecologia, quando a gente fez residência, o que se dizia da adenomiose? Que era uma doença de mulheres mais velhas, mais do que 40, 45 anos, que já tinham tido vários filhos, ou que tinham feito cirurgias no útero, como miomectomias ou curetagens, procedimentos que agredissem o útero, entre aspas. E com isso, existia essa possibilidade da entrada do endométrio no miométrio. Hoje, o que a gente sabe é que não é só isso, né? Essa não é só essa causa. Existem outras causas e que a adenomiose pode sim iniciar na adolescência, na mulher mais nova, e que é muito similar à endometriose, que é outra doença parecida com a adenomiose. Ou seja, pode ter uma mudança de célula dentro do miométrio e se transformar num endométrio, por exemplo, ou a própria invasão do endométrio, porque ele foi programado para invadir mesmo, ou seja, uma carga genética associada. Então, a gente tem um monte de explicação, mas nenhuma é única e sozinha, exclusiva. Então, o mais importante que eu acho é a gente desmistificar de que não é uma doença só de mulheres mais velhas, ou que tiveram procedimentos, mas que pode sim acontecer
um pouco mais cedo, até na adolescência. Acho que é uma coisa que a gente pega muito bem aquela frase, né, aquele ditado da medicina, né? Medicina é a ciência das verdades transitórias. Então, do modo como você falou, parece que a gente se formou faz um século, né? Parece que a gente está Não é? quem está, né, tingindo o Não, cabelo, usando botox aqui, mas não é. mas não é verdade. Nós não somos velhos desse jeito, mas assim, Não, realmente não somos. a medicina vai evoluindo demais e muitas coisas que a gente aprende no passado pode mudar na sequência. Eu lembro quando eu fiz o doutorado, e aí meu doutorado era relacionado à imunologia e à endometriose. Vou pegar meu livro de imunologia da faculdade, não servia para nada, né? Eu tive que comprar um livro Exatamente. novo para reestudar a imunologia e aprender. E isso acontece muito na medicina em diversas áreas, e a adenomiose é uma delas. A gente acreditava algo no começo e hoje mudou completamente o que a gente vê. O tipo de paciente que é acometido, a gente tem realmente que lembrar muito da possibilidade de termos mulheres mais jovens, né, acometidas por essa doença, e dessa maneira a gente faz um diagnóstico mais precoce e um tratamento mais precoce. Mas, né, ainda vamos um pouquinho de cada vez. A gente vai falar um pouco de diagnóstico, um pouquinho de tratamento. Acho que é muito importante a gente falar, então, sobre a clínica da adenomiose, né? Exatamente. Quais são os principais sinais e sintomas. E aí eu gostaria que você falasse também um pouquinho sobre aquele método mnemônico do Palm Coin. Inclusive, Joia. eu vou compartilhar a tela aqui para facilitar a sua explicação. Pode deixar. Então, assim, o que acontece? Um dos quadros clínicos que a adenomiose pode nos dar é o sangramento uterino anormal, ou seja, um sangramento fora do padrão de sangramento que você já tem normalmente. Então, o que acontece? Pode aumentar o volume, né, da menstruação, ou pode aumentar o dia, vários dias de menstruação, ou pode aumentar várias vezes que você menstrua durante o mês, enfim. Mudou o padrão de sangramento, a gente precisa investigar o sangramento uterino anormal. E daí a nossa federação internacional, ela criou um mnemônico para nós ginecologistas conseguirmos dar melhor o diagnóstico de sangramento uterino anormal. E daí ele criou o Palm-Cohen. O que é o Palm-Cohen? É quando a gente pensa em dois tipos básicos de causas de sangramento. Um tipo que é o tipo estrutural, que é o Palm, e o outro tipo que é o não estrutural, que é o Cohen. O tipo estrutural é o quê? É a estrutura do útero. Então, aquela estrutura, né, ela pode levar a um sangramento. Então, qualquer causa que modifique o útero pode causar sangramento uterino anormal. Ou seja, o pólipo, que é o P do Palm, a adenomiose, que é o que a gente está conversando agora, que é o A, o L, que é o leiomioma, ou conhecido mioma, que a gente fala muito, e as causas malignas, né? Causas de câncer no útero ou no colo do útero. Isso tudo pode levar a sangramento. Então, a adenomiose é uma das causas estruturais do sangramento uterino anormal. Já o Cohen é quando a gente pensa em causas não estruturais, desde a alteração da coagulação, que é o C, até as alterações ovulatórias, ou seja, por exemplo, o paciente com síndrome do ovário policístico, ela pode ter sim sangramento uterino anormal, por exemplo. Até as alterações do próprio endométrio, o endométrio em si tem alterações nele, tanto de recepção de hormônios, quanto, por exemplo, inflamações no endométrio, causas iatrogênicas, ou seja, causas que a paciente, por exemplo, está tomando um remédio que afine o sangue, ou o sangue fique mais fino, então ela pode ter um sangramento uterino anormal. Então, todas essas causas, elas são causas de sangramento. Então, como vocês podem ver, a adenomiose é uma das causas estruturais de sangramento uterino anormal. Maravilha. E além do sangramento, Kátia, porque assim a gente pensa, bom, a adenomiose pode causar sangramento, mas a adenomiose pode causar outros sintomas também, que podem inclusive confundir a gente no diagnóstico com outras afecções ginecológicas, né? E muitas vezes os sintomas são sintomas álgicos, né? São sintomas dolorosos. Fala para mim um pouquinho, então, dessa sintomatologia dolorosa, Kátia. Então,
Como a gente falou, né, tem o sangramento uterino anormal, mas também tem as causas de dor, né? Então, quais são as causas de dor que a gente tem que lembrar da adenomiose? A dismenorreia, que é a cólica menstrual. Então, a gente tem que pensar como causa dessa cólica a adenomiose. Outras dores pélvicas, como dor pélvica crônica, ou seja, um paciente que tem dor por mais de 6 meses, que não tem um diagnóstico claro, a gente tem que pensar na adenomiose. A dispareunia pode também entrar dentro dessas alterações de dor da paciente, não só pela dor da profundidade, como a endometriose causa, mas também por conta da dor pélvica crônica, que pode levar a uma dor na relação. Então, dispareunia é dor na relação. Então, todas essas causas de dor, inclusive dores, por exemplo, ao urinar, dor ao evacuar, fazer cocô, que são muitas causas parecidas com a endometriose, podem também estar presentes na adenomiose. Então, a gente tem que lembrar que é um fator de confusão, às vezes, na hora do diagnóstico. Ou até mesmo porque elas podem se correlacionar, né? Existir juntas ali. E é muito, né? Outro dia eu estava conversando com a Mariana sobre endometriose, o quadro clínico, e é muitos dos sintomas, então, que a gente vê na adenomiose, a gente vê também na endometriose, né? Então, exatamente Exato. o que você disse, podem servir como fatores de confusão, né, para a gente fazer o diagnóstico. Então, a gente nunca consegue avaliar uma sem avaliar a outra também. Com certeza. E uma coisa que às vezes também eu costumo ver em pacientes com adenomiose, dependendo, lógico, do tamanho do útero, são sintomas intestinais, né? Eventualmente a Exato. mulher pode ficar com aquele inchaço abdominal, né? Principalmente quando dá periovulatório ou perimenstrual, né? Então aquela barriga mais inchada, muitas vezes são até pacientes com gravidezes iniciais, né? Não é Exato. tão incomum a gente ver essa sintomatologia. E também porque às vezes você pode ter uma compressão, né, intestinal ou mesmo urinária, como você falou, de sintomas urinários, a gente pode ter, e principalmente quando a gente pensa em adenomiose focal, que ela não está no útero inteiro, está só numa porção, a gente pode ter um local muito comum de acontecer no recesso vesicouterino, ou seja, entre a bexiga e o útero, né? E por isso os sintomas Exato. não seriam tão incomuns de ocorrer, né? Exatamente. E é importante a gente lembrar que ela é um fator confundidor, né? Esses vários sintomas que são parecidos uma com a outra, mas também a adenomiose e a endometriose, elas estão bem relacionadas, né? Não só pelo que a gente falou no início, de como acontece a adenomiose, que é muito às vezes parecido com como acontece a endometriose. Então, parece que às vezes as duas doenças meio que entram juntas, né, na jogada. E quando a gente vai para os números, a gente vê essa relação bem importante, né, Patrick? Sem dúvida, sem dúvida. A gente vê uma correlação muito importante, tanto da adenomiose com a endometriose, como da endometriose com os miomas, né? Exatamente. Ainda mais com a endometriose. O que a gente vê em alguns trabalhos é uma associação de até 90% da adenomiose com endometriose, como foi o caso de uma tese que foi feita lá no HC alguns anos atrás, do Midgley, em que a gente observou essa correlação de pacientes que tinham endometriose e que, por algum motivo, fizeram uma esterectomia, até 90% delas também tinham adenomiose. Isso é uma coisa meio intrigante, você não acha, Kátia? É bem intrigante mesmo, e assim, e é importante a gente saber disso, até para aconselhar as pacientes, né? Porque muitas vezes a gente parte para um tratamento cirúrgico da endometriose e a paciente tem uma adenomiose mais difusa, de difícil tratamento cirúrgico, e a gente tem que dizer para ela, olha, às vezes essa sua cirurgia vai melhorar alguns sintomas, mas não todos os sintomas, né? Então, e muitas vezes a paciente pode ter ainda uma cólica ou um sangramento anormal que você vai ter que manejar ali com algum tratamento clínico. E é importante ela saber disso, que existe essa relação e que essa relação é grande, né? Sem dúvida alguma. E uma coisa que até a gente estava conversando no outro sábado, né, que a gente estava com o Leandro junto com a gente, é que a gente vê muitas vezes a endometriose retrocervical ou de recesso vesicouterino, que ela invade um pouco o útero, né? Mas me parece muito mais a endometriose do que propriamente uma adenomiose.
Então, quando a gente exato, pensar numa adenomiose própria do útero, não que tenha um crescimento externo para o útero, né, um crescimento extrínseco, eu acho que talvez essa correlação caia um pouco, né? Eu acho que talvez esses números de 80%, 90% sejam um pouco superestimados, né? exato. Mas, Exatamente. Acho que tem esse viés, né, de sim, vários tipos de adenomiose dentro de uma única palavra, né? Então, a gente tem as adenomioses focais, as adenomioses que são de invasão, que é muito mais parecido com uma endometriose que está invadindo o útero do que uma adenomiose por si só. Então, mas como a classificação, ou seja, o nome é adenomiose, então a gente precisa só explicar para a paciente que existem vários tipos e que alguns dá para a gente tratar cirurgicamente, outros dá para tratar clinicamente. O mais importante é realmente a gente orientar, né, e conversar direitinho com elas. maravilha. Kátia, então aproveitando que você até já levantou a bola de novo, vamos cortar, né? É, E vamos falar um pouquinho de tratamento, então, né? Já você começou a falar aqui então, da possibilidade de tratamento clínico, tratamento cirúrgico. Então, vamos tentar falar um pouco dos dois aqui. joia. Antes da gente de eu passar logo para o tratamento, é só dizer que o diagnóstico, né, da adenomiose, ele é tanto clínico, né, quanto por imagem. Então, a gente pode lançar a mão de alguns exames de imagem para nos dar o diagnóstico da adenomiose. E eles são tanto o ultrassom transvaginal, que pode ser ou não com preparo intestinal, para a gente já fazer um diagnóstico das duas doenças, se a gente tem uma dúvida também da endometriose, e pode fazer também por ressonância magnética. Então, os radiologistas, eles têm os critériozinhos clínicos, ou os critérios mesmo radiográficos, né, de dizer, olha, aqui é uma adenomiose, e isso nos dá um conforto também de explicar para a paciente o que está passando ali, por que ela tem aquele sangramento, ou por que ela tem aquela dor. Então, só para dizer que o diagnóstico é clínico, mas radiológico, ou seja, clínico mais um exame de imagem. De exames de imagem. E eu já aproveito para deixar o convite para assistirem e ouvirem, né, o nosso podcast com o Leandro, que a gente vai falar um pouquinho Ótimo. de diagnóstico por imagem, tanto em adenomiose quanto em endometriose. Exatamente. Então, não percam esse daí que vai ser show. Falando do tratamento, né? Então, o tratamento da adenomiose a gente pode ter de dois tipos, né? Basicamente, o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico, né? O tratamento clínico, ele é baseado no quê? Assim, que eu gosto de explicar para as minhas pacientes. O objetivo é a gente tentar secar, né? Aquele endométrio que está dentro do miométrio, para poder ele não ficar provocando aquele sangramento, ele não ficar provocando aquela inflamação que causa dor. Então, o objetivo é tentar secar esse endométrio. E aí eu vou usar alguma substância que seque o endométrio. E a maioria das vezes a gente pode usar ou uma pílula, um anticoncepcional combinado, que tem estrogênio e progesterona, e pode também usar a progesterona isolada, o progestágeno. Claro, a gente sempre vai usar um tipo mais específico para secar o endométrio. Esse é o objetivo do nosso tratamento. Então, a gente vai, não é todo anticoncepcional que vai fazer isso, nem toda pílula que vai fazer isso, nem todo progestágeno. Então, por isso que é importante a individualização, né? Por isso a importância de você procurar seu médico para saber melhor qual é o tipo que você vai usar. Maravilha. Então, assim, você falou um pouquinho de tratamento clínico e a gente sabe que existem diversas opções, né? Então, Exato. sempre quando o paciente chega no consultório e fala, doutor, o que você acha de chip da beleza? Doutor, o que você acha desse comprimido? Doutor, então, acho que você falou muito bem, não dá para a gente falar aqui qual que é o melhor para você. Eu acho que no consultório, avaliando caso a caso, a gente vai conseguir ver qual que é o melhor método terapêutico para cada caso. Então, a individualização é sempre a alma do bom resultado, né? Então, a gente não pode Com ter uma certeza. coisa generalizada para todo mundo. Com certeza. O mais importante é a individualização, mas também saber que tem tipos que são bons e tem tipos que não são, né? E por isso que é a importância de você confiar no ginecologista que está tratando você, enfim, procurar alguém que seja da especialidade, né? Que veja direitinho esse tipo de tratamento, né? Ô, Kati, e você falou um pouco do tratamento clínico, que é
o objetivo maior é a gente tentar controlar a clínica da paciente, seja o sangramento, seja as dores, né, seja tentar evitar um crescimento desse útero, né, porque provavelmente vai dificultar uma gravidez futura, enfim. Mas, eventualmente, em alguns casos selecionados, a gente pode pensar num tratamento cirúrgico, né? Exato. E quando você indicaria um tratamento cirúrgico para adenomiose, Kátia? Pronto. Então, assim, como a gente falou do início, né? Que a adenomiose é uma doença enigmática, né? A gente ainda não tem um tratamento específico para uma adenomiose cirúrgica, no sentido daquela adenomiose mais difusa. Por quê? Porque os estudos nos mostram algumas técnicas, mas são técnicas de difícil execução, né? E a gente não tem ainda um dado estatístico importante para dizer que aquilo ali vai ter um sucesso numa gravidez ou na melhoria da dor. Mas nas adenomioses focais é possível sim fazer um tratamento cirúrgico. Então, o que é a adenomiose focal? É quando ela atinge uma parte do útero apenas, e não o útero inteiro, como a difusa, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um adenomioma, que é como se fosse muito parecido com um mioma, só que mais de difícil visualização dele, né? Né? Ele é mais difuso, ele tem uns limites menos precisos, mais parecido com a adenomiose, então é um adenomioma. Esse a gente consegue tirar cirurgicamente, a gente consegue fazer a cirurgia minimamente invasiva para ele. Outro é uma adenomiose focal em alguma parede, né? Por exemplo, quando ela está associada à endometriose, então eu consigo tirar aquele miométrio acometido. O mais importante, de novo, é a individualização, é o motivo dessa cirurgia, o porquê você vai fazer ou vai indicar essa cirurgia, é falha de tratamento clínico, ou é uma infertilidade que não deu certo, uma fertilização, por exemplo, ou uma associação à endometriose, que você vai fazer uma cirurgia mais completa e factível. Então, eu indico das minhas pacientes muito mais na adenomiose focal ou no adenomioma, que é parecido com mioma, mas é uma adenomiose, né, ali associada. Eu acho que é bem isso mesmo. Quando a adenomiose é focal, ou, né, seja por um adenomioma, seja por um cisto adenomiótico, né? Então, tem alguns casos interessantes que a gente abre o útero, vê aquele nódulo, parece um mioma, e quando se abre aquele nódulo, sai um Exato. nódulo dilatado, né, como se fosse um endometrioma baiano no meio do útero. Então, esses casos a gente até consegue tratar cirurgicamente. Quando a gente pensa numa adenomiose difusa, não é que não é possível, mas a gente não tem estudos suficientes mostrando a segurança. Então, são Exato. técnicas experimentais, alguns grupos estão realizando, mas a gente não sabe com relação à segurança de uma gestação futura, né? Porque se a intenção não fosse uma gestação futura, não teria nem por que fazer a cirurgia, era só tirar o útero, né? Mas como Exatamente. a ideia é tentar preservar o útero para uma gestação futura, às vezes essas técnicas de adenomiose difusa ainda são experimentais, são enigmáticas para ver se há maior chance de ruptura uterina ou não, se aquela paciente vai conseguir ter um útero viável para uma gestação. Então, acho que é bem isso mesmo. E às vezes também a gente pode lançar mão de casos como a embolização de artérias uterinas, né? Que é um método interessante, tem uma boa resposta na redução volumétrica do útero, mas os Isso. nossos amigos fertiliotas morrem de medo por causa que a gente pode comprometer a irrigação do endométrio, e aí a gente poderia comprometer a chance de uma gravidez com um endométrio não favorável. Eu acho que as embolizações, assim como o HIFU, né, aquela onda magnética ali focada para fazer uma necrose local, elas são tratamentos promissores, mas precisam de mais estudos. A gente precisa ver como é o futuro gestacional daquela paciente, se realmente vai ter um sucesso terapêutico acima de uma possível esterectomia numa paciente, por exemplo, que não deseja gestar. Então, será que vale a pena a gente ir para um método desse ou será que vale a pena a gente ir para uma esterectomia? Então, esses estudos a gente ainda não tem e são necessários. Por quê? Porque são métodos minimamente invasivos, então as pacientes têm menos riscos, né? Então é importante a gente ter um melhor olhar em relação a esse tipo de técnica. Mas que é possível e é um dos tratamentos viáveis, né? Maravilha. Kátia, eu acho que a ideia era essa, a gente conseguir fazer uma avaliação
geral aqui, mas completo ao mesmo tempo, para que a gente conseguisse esclarecer muitas dúvidas que as nossas pacientes têm. Mais uma vez, muito, muito obrigado pelo aceite do convite. Foi uma delícia esse bate-papo e já fica combinado que teremos mais. Muito obrigado pelo convite. Espero que todo mundo tenha gostado. Sigam o podcast do Patrick, que é muito informativo, de muita valia para as pacientes, né? E faço o convite também para ver lá o Instituto e ver as novidades da gente, né? Então, acho que esse compartilhamento de ideias e de conteúdo é muito importante para que todo mundo tenha educação em saúde. Muito, muito obrigado, Kátia. Um beijo. Beijo!